Jair Bolsonaro tem um plano: destruir o Estado brasileiro. Esse conjunto de medidas em quase 8 meses parece uma coisa meio sem nexo. Não é. Há uma racionalidade. Essa ideia de destruir o Estado brasileiro não é dele, porque ele não tem condições, seu nível de intelectual é muito baixo, ele não consegue problematizar e construir um projeto desse. Mas ele é o agente um agente maligno dessa estratégia que vem do porno-filósofo, o marginal da Virgínia, o traidor da pátria que lá vive, o Jim Jones, né? Que tem esse objetivo. E ele é o instrumento, o Jair Bolsonaro. E é um instrumento servil disso. E de entrar por dentro da estrutura do Estado e destruindo. O vídeo que ele está fazendo com o COAF, agora essa semana, Receita Federal, Polícia Federal, o que está fazendo no Ministério da Educação, o que está fazendo no Ministério do Meio Ambiente, o que está fazendo no Ministério das Relações Exteriores. Só para dar alguns exemplos, sem falar que ele está destruindo a ciência e tecnologia brasileira também. Tudo isso faz parte de um grande pacotão de destruir a nossa soberania, a nossa segurança nacional e fragilizar o Brasil, e rompendo as relações que nós temos diplomáticas, econômicas e comerciais e políticas, por exemplo, com a Argentina, um país amigo, né, terceiro parceiro comercial do Brasil. Os ataques constantes não fazem parte de uma loucura. Ele chamou o presidente da Argentina de bandido, né, o virtual presidente Alberto Fernandes. Os ataques que faz a Europa, principalmente a Alemanha, que é o motor econômico da Europa, né, e os prejuízos que já está trazendo as exportações agrícolas para lá. Não custa lembrar, o ano passado o Brasil exportou para a Europa 17 bilhões e 800 milhões de dólares de produtos agrícolas para a Europa, e os ataques que ele já fez diversas vezes à China. Em suma, vocês estão percebendo que ele só não ataca quem? Os Estados Unidos, porque esse governo está a serviço dos Estados Unidos, e o Bolsonaro está a serviço desse projeto, que quer destruir a estrutura do Estado brasileiro, né? Colocando em risco a nossa soberania, a nossa segurança nacional, e vai deixar ruínas. O objetivo é deixar ruínas, que alguém que depois for assumir em 2022, ou até antes, dependendo do andar da carruagem, ninguém sabe, pode ter um processo de impeachment, por exemplo, porque já há, inclusive, razões para crime de responsabilidade, mas é que as oposições são frágeis, perderam a respeitabilidade, né, são pouco combativas, não sabem o que fazer com o Brasil, né, e deixam o tempo passar. Portanto, nós temos sempre alertado, e infelizmente acertando em cheio, né? Que você tem um governo entreguista que, ao mesmo tempo que entrega as nossas riquezas nacionais ao imperialismo, coloca a diplomacia brasileira a serviço de interesses de um país estrangeiro, os Estados Unidos, né? E destrói a estrutura que foi construída, especialmente no caso de forma da institucionalidade, a partir da Constituição de 88. Mas a estrutura de Estado que foi construída lá atrás, produto da Revolução de 30. O sonho final desse projeto, que é um projeto de traição nacional, é a Petrobras. É a Petrobras, é atingir a Petrobras, né? Que ali é a cereja do bolo. Então, de pouco em pouco, eles vão comendo pelas bordas para tentar atingir o símbolo da industrialização brasileira e do nacionalismo brasileiro, que nasceu a 3 de outubro de 53, que tem problemas, que tem de enfrentar a corrupção, mas é inegável o saber técnico ela tem, a importância para o desenvolvimento brasileiro e as riquezas que o Brasil tem por exemplo, no pré-sal. Esse governo, insisto, parece um bando de doidos, de malucos, mas não. Ele tem uma racionalidade contra o Brasil, contra a nossa soberania, contra a nossa segurança nacional.